Olá, pessoal, como todos vocês estão? Eu sinceramente espero que todos vocês estejam bem por aí. Se o meu ventilador estiver aqui incomodando vocês, me perdoem, mas realmente hoje não teve como. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Uma Leitora no Cinema. Eu sou Gisele Santos e sempre eu venho aqui trazer as minhas dicas e opiniões sinceras sobre livros, filmes e séries. Ou seja, tudo aquilo que a gente tem consumido por aí, se vindo aí nos streams, nos cinemas. Nós estamos aqui trazendo as nossas verdadeiras impressões. Então, nesse episódio, nós temos sim muita coisinha para a gente falar nessa minha semana caótica, porque eu vou ser sincera com vocês, gente. Eu tenho sofrido um bocado para estar vindo aqui trazer essas minhas impressões, mas a gente vai sobrevivendo aí como pode, né? Quem não tem problemas, não é mesmo? Eu passei por uns probleminhas bem complexos no meu trabalho e tem realmente me deixado mais desgastada, principalmente emocionalmente falando. Mas nada que impeça da gente estar vindo aqui trazer as nossas opiniões para vocês. Então, nesse episódio, nós teremos coisas novas surgindo. Temos o filme Armadilha, do M. Night Shyamalan, que a gente vai falar aqui. Tem também uma série muito bacana também na Disney Plus. Tem uma série que está na Apple. Eu não sei se vocês a conhecem, mas vamos falar sobre ela por aqui. Além disso, nós temos aí o retorno de O Senhor dos Anéis, Os Anéis de Poder. A gente vai tentar e dar uma ampliada nessa segunda temporada sobre o retorno de Sauron, que agora o mal está ressurgindo na Terra-média. E também nós vamos começar a nossa cobertura, aliás, nós já começamos, né, no episódio passado, vamos fazer a nossa cobertura de Cidade de Deus, A Luta Não Para. Tem essas coisinhas deliciosas para nós falarmos aqui neste bloco, neste episódio. Então se prepara, bora, chega mais que o nosso episódio está só começando. Vamos nesse primeiro bloco falar sobre essa série do Disney Plus, indicação do meu querido Ale Bonfá do Derivado Cast. Sinceramente, eu não me lembro de ter visto algum outro criador de conteúdo falar sobre essa série. Se você já viu, me perdoe aí você que está nos ouvindo. Mas essa aqui é mais uma dessas, eu vou dizer, quase uma dramédia, onde um zelador de um grande edifício tem a sua maneira peculiar de fazer a administração desse condomínio. Então, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao meu querido Zelador, disponível no stream do Disney Plus. Essa série, se eu não me engano, ela é originalmente criada e produzida, né, exibida pelo Hulu, depois entrou no Star Plus. Com a extinção do serviço, ele foi agora migrado para o Disney Plus. Está um catálogo maravilhoso. E aqui, em Meu Querido Zelador, a gente vê o Eliseu, que ele é ali o zelador de um edifício de alta classe, tá? É uma série argentina, a gente já tem que começar enaltecendo. Os hermanos estão fazendo muitas produções de qualidade, a gente não tem como negar isso. E o Eliseu tá ali nesse prédio há muito tempo. Ele conhece toda a galera que tá ali naquele prédio, moradores novos, moradores antigos, ele conhece todo mundo, sabe, desse edifício. Só que o Eliseu, a gente tem que lembrar o seguinte, ele é o zelador, ele conhece todo mundo, então ele precisa entender de aquele jogo de cintura que a gente tem que ter em determinadas situações.
mexer com pessoas não é uma tarefa muito fácil, vamos combinar. Eu que sou vendedora em loja de brinquedo, no shopping, nem conto a vocês os perrengues que eu vivo lá na loja. Ainda mais com os coleguinhas que tem lá, né? Mas enfim, a gente tem aqui esse cara que ele tem uma lábia, mais uma lábia que eu vou falar com vocês. Ele consegue trazer as pessoas para o seu lado, sabe? Ele consegue manipular as pessoas de modo que ele não tenha muitos obstáculos dentro dos objetivos que ele tem. E é uma série que a gente vai vendo esse cara escalonar para situações, na minha visão, se a gente for pegar o ponto de vista da série, nesse quesito dele ser um simples zelador de um prédio, mas com uma capacidade de comunicação e de persuasão muito grande. Olha, ele chega a lugares que muitos gostariam, mas que para um zelador é até muito, tá? E não tem como não dizer isso, porque ele consegue dar nó em cachorro. Eu vou dizer assim, um ponto bem crucial, sabe? Porque esse poder dele de manipulação faz dele como é que eu posso dizer? Um bom político, digamos assim. Afinal de contas, viver em sociedade é viver politicamente falando. E outro ponto que nós precisamos colocar aqui nessa nossa análise, né? A fotografia dessa série é uma coisa muito bonita. Você vê que você consegue entrar dentro daquele prédio, você consegue entender a rotina daqueles moradores. E tem umas situações aqui que, com certeza, se você mora em edifício, você já deve ter ou ouvido falar, ou você já viu, que são coisas que são, assim, muito do dia a dia e que o jeito que esse cara consegue fazer deixa tudo assim muito mais instigante. Você vai vendo os episódios com vontade de ver o seguinte, sabe? É uma maratona isso aqui. São 3 temporadas, tá? Não faço ideia se ela vai terminar com as 3 temporadas. Eu acredito que não. Eu acredito que deva ter mais uma, não sei. Mas é uma sensação essa série. Todo mundo tá assistindo, todo mundo que a gente tem ouvido falar tá gostando muito, e eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês estão achando dessa série? Vocês já viram, meu querido zelador, ou pretendem ver? Olha, se você não viu ainda, eu recomendo que você veja e se dá essa chance, e aí a gente vê depois o que você acha e dá para mim a sua contribuição aqui nos comentários, se você está nos vendo no YouTube, ou também se você está nos ouvindo no agregador de áudio seu favorito. Depois você volta e me conta a sua opinião, ou pelo YouTube ou pelo agregador de áudio. A gente vai ver como consegue fazer isso, tá bom? É isso então, gente. Eu me despeço de vocês nesse bloco. A gente se vê então no próximo bloco. Vamos numa segunda indicação de série aqui no nosso episódio, porque aqui nós temos uma série sensacional também de 8 episódios que está disponível na Apple TV, com um catálogo que a gente não precisa deixar de exaltar, porque é muito, muito bom, é de alta qualidade. Hoje em dia, então, se você assina a Apple TV, você tem uma variedade bem já considerável de atrações no seu catálogo. E essa é mais uma delas. Nós vamos descobrir o que envolve uma investigação
porque a gente vê muito true crime aqui, vocês mesmos gostam bastante. Eu vejo que os episódios em que nós falamos de séries com true crime são episódios até bem avaliados, são bem assistidos. E aqui é um pouco diferente. A gente não vai falar de um true crime, a gente vai falar sim de uma ficção, tá? E essa ficção tem a ver com um investigador particular investigando o sequestro de uma pessoa. Bem comum mesmo, mas é uma série bem envolvente, como algumas séries de investigação têm. Mas essa daqui a gente tem Colin Farrell no papel principal de John Sugar. Vamos falar então dessa série Sugar que está disponível e nós vamos falar sobre o que está por trás do desaparecimento da Olivia. Quem será a pessoa que está por trás deste sequestro? E o tal cadáver que é encontrado? Como é que a gente vai descobrir essa história? Então aqui a gente vê o John Sugar, que é esse investigador particular. Primeiramente, quando inicia o primeiro episódio, ele está lá em Tóquio, tem um sequestro de uma criança que está ali desaparecida e ele está envolvido nessa investigação, mas ele é contratado por Jonathan Siegel. Ele tem uma questão importante para poder pensar, porque a sua neta tá desaparecida, a Olivia, e tem umas outras questões envolvendo este sequestro dela, vamos dizer assim, porque tem um cadáver que aparece no carro dele com uma foto Polaroid que pode indicar aonde ela está. Então a gente vai vendo esses episódios aparecendo diante da sua tela e nós vamos descobrir se realmente ela continua podendo ser encontrada ou não. E o que tem a ver o meio-irmão dela? Será que o meio-irmão dela tem a ver com essa questão do sequestro dela? E será que as atividades que o Jonathan Siegel faz tem a ver também com o sequestro dela? Será que tem algum outro caso que o Sugar acabou investigando que pode ter a ver com esse caso? Olha a quantidade de emaranhado que eu botei na sua cabeça agora. Mas é uma série muito envolvente. Gente, o Colin Farrell, vamos combinar que é um ator muito completo. Eu particularmente gosto bastante no trabalho do ator. E é uma série muito boa, muito instigante. Dei uma meia sinopse, só para vocês entenderem mais ou menos do que fala toda essa trama. Até o momento, uma temporada, eu não tô lembrada se vai ter segunda. Eu creio que deva ter uma segunda temporada. E eu falo que, mais uma vez, a Apple não erra. Fotografia excelente, episódios muito envolventes, um roteiro fácil de ver, fácil, gostoso de ver, incrível mesmo. É uma dicona que eu vou ser sincera com vocês, que os meus próprios amiguinhos do Derivado Cast já recomendaram e eu assino embaixo, porque essa série é muito, muito boa. Bom, não quero me alongar tanto, porque aqui é uma série de investigação, como várias que você já deve ter visto, mas eu gostei realmente dessa questão do enredo dela. É um enredo bem envolvente e eu acho que vale muito a pena você tirar um tempinho que você tiver para curtir os episódios. Não são episódios tão longos, eu acho, até episódios rápidos. Você consegue maratonar fácil os 8 episódios. Então é isso. Essas são as minhas impressões dessa série Sugar, enfim, eu vou falar Sugar, tá? Da Apple TV,
quero saber a opinião de cada um de vocês, o que vocês acharam, se vocês assistiram, se vocês pretendem assistir a série, tá? É muito bacana mesmo, eu recomendo de verdade. Então é isso, eu me despeço de vocês nesse bloco e vamos nos ver então no próximo bloco. Então, bora falar de uma indicação de filme da semana. Eu confesso para vocês que quando eu vi o trailer pela primeira vez, eu fiquei pensando assim, eu não tinha visto o trailer completo, eu só vi uma indicação de um filme que eu estava assistindo no cinema sobre esse filme aqui. E quando eu vi inicialmente, eu pensei assim, tá legal, é uma ideia muito interessante, então vamos ver do que se trata esse filme. Mas quando eu vi o trailer, eu fiquei pensando se valia mesmo a pena ou não eu tirar um tempo da minha rotina para me poder assisti-lo. Assim, vou ser bem franca com vocês. O filme tem coisas interessantes para a gente poder falar. E eu só tenho também algumas outras coisas para dizer com relação à Armadilha do diretor M. Night Shyamalan. A gente vai falar sobre ele aqui. É um diretor que eu confesso que eu gosto sim das ideias do M. Night. Eu falo que ele é um cara que gosta das tentativas e eu acho isso muito interessante porque ele, uma das entrevistas que ele deu com relação a esse filme, ele sempre diz isso: você não pode ter medo de errar. E aqui eu falo que ele teve sim ideias muito boas. Se elas funcionaram ou não, não sei, mas nós vamos falar sobre elas aqui com relação a esse filme. A gente teve vários criadores de conteúdo que já deram as suas impressões, por exemplo, o Matheus, do Cinesteira. A gente já teve também o Lucas Maia, do Refúgio Cult, que tem um canal sensacional. Também o pessoal do Derivado Cast já falou sobre esse filme. E eu falo assim, ele tá bem na berlinda. Se algumas pessoas gostaram e outras não. E nós vamos falar sobre ele aqui. Eu tô até tentando não devagar muito, mas tá difícil hoje, gente. Tá difícil, mas nós vamos sobreviver. Bom, em Armadilha, a gente vê aqui o personagem do Josh Hartnett, que eu gosto bastante do ator. Ele tá ali com a sua filha adolescente e eles vão a um show onde a filha dele é apaixonada pela personagem da Salika Shyamalan, que é a filha do diretor. E aí, o que acontece? Eles estão nesse show e tal, e aqui a primeira coisa que eu achei legal do filme é essa questão assim, o cara ser um paizão. A gente entende que ele é um cara muito assim, que gosta da filha, sabe? E aí a gente vê, sabe, o Cooper, que é o nome desse personagem, ali com a sua filha, e eles estão ali naquele show. Você vê assim que aquele não é o ambiente dele. Ele é um cara, você vê que ele tá ali meio que deslocado naquele momento, sabe? Mas tem uma iluminação assim que você fica meio pensando no que esse filme pode te entregar. Porque o trailer acaba entregando tudo. Aliás, produtoras, vamos conversar aqui um ponto. Trailer é assim. O trailer serve para te fazer ver o filme, certo? Beleza. Vocês estão entregando tudo no trailer. Então, dá para mudar essa questão de trailer e a gente agradece, tá? Porque eu falo que esse filme aqui, você saber o que acontece desse plot twist, mela bastante da experiência. Porque aqui, o que a gente acaba já de
cara descobrindo. Cara, isso eu tô te falando porque o trailer vai te falar isso, tá? Gente, o trailer já diz quem que é o serial killer. Olha pra você ver. Eu falei assim, gente, mas quando eu vi, eu nem tinha visto o trailer, eu falei assim, ué, mas o cara é o serial killer? E, pois é. Então, a gente vê aqui o Cooper nesse show com a sua filha e ele tem que sair desse show. Ele tem que achar uma forma da filha estar ali no show, aproveitando o show com a sua artista favorita ali, mas ele cai numa armadilha, porque na verdade aquele show é uma armadilha para pegar um serial killer que é conhecido como o açougueiro. E açougueiro, você já sabe o que açougueiro faz, né? Enfim, é nada contra os açougueiros, pelo amor de Deus. Mas aí fica essa questão que eles já falam que é o Cooper, que é o açougueiro. E aí já você fica assim, tá bom, vamos continuar, né, o filme. Eu falo assim, o primeiro arco do filme é muito bom. Realmente a gente consegue meio que entender o que está acontecendo, sabe? Já o segundo e terceiro arco, eu já fiquei meio que desinteressada do filme, eu vou ser bem sincera. Porque você saber já que o Cooper, desde já, ele era o serial killer que estava naquela armadilha, que o show ele era nada mais nada menos que uma armadilha para tentar pegar ele, porque as soluções que foram criadas para ele são assim tão comuns, tão banais, que matam um pouco a experiência do filme. E eu falo assim que o filme compensa ver ele assim. Você vai ver despretensiosamente, sem assim esperar muitas coisas do filme. Cara, você vai ver o filme, você vai sentar, vai comer sua pipoquinha, vai curtir um filme. Não fica ligando para muitas coisas que tem no filme, porque o filme, ele é um filme, na minha opinião, mais regular, tá? Não é um filme que... É um filme que tem uma proposta bacana, mas que, infelizmente, esse mostrar o que era desde o início deu uma meladinha na minha experiência, pelo menos. Mas eu curti o filme de boa. E o plot que tem também, teve um outro plot nesse filme que eu achei ele mais mediano também. Ideia interessante, tá, do M. Night, mas eu achei que eles poderiam ter escolhido uma outra atriz para poder fazer esse filme, mas tudo bem, né, não tenho nada contra a Salika, mas eu achei a atuação dela mais mediana mesmo. Realmente tem criadores de conteúdo que estão com razão, sim, porque tem umas coisas ali que a gente fica meio que se questionando demais. Mas é um filme assim, que é um filme tipo Sessão da Tarde, que você vai assistir ali, tipo Super Cine do sábado, né, vamos dizer assim, bem às claras. Mas é um filme legal, é um filme bacana, não é assim, uau, vai mudar a sua vida, mas é um entretenimento para você se divertir no final de semana, sem ficar preocupando com muita coisa, porque o filme já te entrega tudo desde cara. Só você pode desanimar de uma coisa ou outra, mas tá tudo bem, tem muito filme aí também que faz isso. Enfim, essas são as minhas reais opiniões com relação à Armadilha do diretor M. Night Shyamalan. E quero saber a opinião de vocês. Vocês gostam dos filmes do M. Night? Porque a gente também cria muita expectativa, né? E expectativa é uma coisa que é melhor você não criar ela, né? É melhor você criar gato e cachorro. Mas enfim, fica a minha recomendação, sim, de Armadilha. Quero saber, sim, a opinião de vocês, do que vocês acharam do filme. E é isso. Eu me despeço de vocês nesse bloco e a gente se vê então no próximo bloco. E na nossa segunda indicação de filme da semana, a gente vai falar de um filme que eu não tinha visto o trailer dele. Eu
vagamente me lembro de ter ouvido falar que ele ia lançar esse ano. Mas quando eu vi o trailer inicialmente, assim, eu ia assistir Alien e acabei vendo o trailer desse filme. E eu fiquei muito curiosa para mim ver o filme. Eu tenho até procurado fazer esse exercício de baixar a expectativa, porque a expectativa ela acaba atrapalhando a sua experiência. No meu caso aqui, eu estava bem curiosa, não só eu, como algumas das minhas colegas de trabalho, a gente estava curioso para ver esse filme. Eu acho que as meninas estavam um pouco mais empolgadas do que eu, porque elas já pegaram ele na pré-estreia, eu peguei ele bem depois. E eu já sabia da opinião delas, e pelo que eu tinha visto da crítica, é um filme assim que também está dividindo muito a galera. Mas a gente vai falar um pouquinho da minha opinião com relação ao que eu acho. E vamos falar de a nova adaptação de O Corvo. Esse filme aqui, ele não é baseado na HQ não, tá? Esse filme aqui, de certa forma sim, né? Vamos ser bem claros aqui. Mas nós vamos falar as nossas impressões sobre a nova adaptação estrelada por um ator que eu gosto tanto desse ator, do mesmo jeito que eu gostava do ator do primeiro Corvo, que é o filme de 94. Gente, vamos lá. Vamos dar as nossas impressões e o que seria essa sinopse do Corvo. Aqui nessa versão de 94, deixa eu voltar aqui a fita, né? Nessa nova adaptação deste ano, a gente vai ver o Eric, que ele é um cara que sofreu bastante, né, na vida. E esse filme aqui, ao contrário do filme de 94, ele tem uma sinopse um pouco diferente da versão original. Tem assim essa questão desse amor que o Eric vive. Aqui ele vive esse amor pela Shelley. A Shelley e eles estão... É tipo uma penitenciária, só que aqui nessa penitenciária, a maior parte dos presos que estão ali, ou alguns deles, o caso do Eric sendo um deles, tem algum tipo de desvio mental, algum comportamento envolvendo doenças mentais. Então, o Eric, ele não teve uma vida muito fácil. A Shelley, por si só, também teve diversos problemas durante a vida. E aí, o que acontece? Parece que ela é meio que procurada por um cara extremamente misterioso, um cara que a gente pode entender que ele tem algo a ver com o sobrenatural, né? Assim, porque ele é muito misterioso, muito assim, como é que eu posso explicar? Ele é muito obscuro, né? A gente pode falar assim. E aí a gente vê esse amor ardente que os dois têm, mas ambos são, né, brutalmente mortos por essa gangue desse cara que estava procurando a Shelley. Eles saem, né, dessa cadeia ali. E aí, quando o Eric passa para ali o mundo dos mortos, ele recebe, eu vou dizer, uma segunda missão, né? Na vida a gente tem uma missão a cumprir, né? Quando a nossa passagem terrestre acaba a nossa missão, a gente passa para um outro plano, né? Muita gente acredita nisso. E o Eric, ele tem, eu vou dizer, uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta chance de mudar o que está lá atrás e fazer a sua justiça acontecer. É mais ou menos isso
que a gente vê aqui nesse filme, porque ele luta pela oportunidade de poder rever a sua amada novamente. E o que ele vai fazer nessa jornada para ir atrás dos caras, dos capangas, desse homem misterioso que ceifou não só sua vida, como a vida da sua amada, e como ele vai encontrá-la nesse novo plano, sabe? E aqui a gente vê tudo isso acontecer diante dos nossos olhos. Eu vou ser bem franca com vocês que eu assisti as primeiras versões de O Corvo com o Brandon Lee, que teve, né, uma morte tão triste. E eu falo assim, eu era encantada com o filme O Corvo. Eu achava ele é sombrio, ele é gótico, ele é envolvente. Mas eu concordo com o Lucas Maia do Refúgio Cult. Eu não vou dizer que ele é um filme que me decepcionou, porque eu baixei muito a minha expectativa mesmo. Baixei muito minha expectativa. Porque como eu já tinha uma ideia do que ia ser o filme, eu vou dizer para vocês que alguns dos pontos que incomodaram o próprio Lucas Maia me incomodaram também. Eu não li a HQ, tá? Eu tô com muita curiosidade de ler a HQ. Eu sei que tem umas diferenças com relação a ela, né? Não só no filme O Corvo, como nas adaptações, as outras, né? O 2, o 3. E nessa nova também, com certeza. Mas eu falo assim que aqui eles pecaram, pra mim. A primeira coisa que eles pecaram foi a questão da mitologia do corvo. Por que tinha que ser o Eric? Por que ele tinha que passar por isso? Essa questão desse amor. O amor foi mais bem construído nessa versão do que na versão de 94. Na versão de 94, mesmo que mostrou o Eric já no seu sofrimento, digamos assim, não explorou muito com relação à relação dele, sabe? De amor. Aqui já explorou demais, né? Assim, e a mitologia dele, que é algo, na minha visão, o mais bacana disso, foi muito pouco explorada. Então eu acho que realmente faltou isso nessa versão aqui. Para mim o filme é muito bacana. Não vou desaprovar o filme porque é uma mística que eu gosto. Eu amo essa fotografia, é uma fotografia linda de doer mesmo. O ator que está aqui, que é o Bill Skarsgård, é maravilhoso. Eu gosto muito desse ator. Cara, você pode não gostar dele, você pode não ter gostado desse filme, mas eu gosto muito, tá? E é somente a minha opinião, que eu acho, enfim. Mas eu gostei desse filme. Só eu achei esse ponto que realmente matou pra mim o filme. O vilão, nós vamos dizer que o vilão, eu achei ele caricato demais. É como se, sabe quando você vai fazer a comida e você erra no sal? É mais ou menos isso com esse vilão. Já a Shelley, que é a protagonista feminina dessa história aqui, eu achei ela, assim, como que eu posso explicar? Ela não acrescentou muito na história e ela é importante para a história. O personagem dela é o personagem que meio que mais vai mover a história, sabe? É por causa dela que o Eric faz essa escolha. E eu achei a atriz inconsistente, eu vou dizer, colocar esse meme da Sandra Lemberg, porque realmente faltou um pouquinho dela nessa atuação aqui, sim, tá? Me desculpem aí para quem gostou dela, mas eu realmente não curti ela nesse papel aqui, não. Eu acho que ela pode sim
atuar em outros filmes, mas nesse aqui não ficou bacana a atuação dela, não. Mas eu não desaconselho você ver o filme, não. Se você até tiver a oportunidade de ver os filmes do Corvo, veja. Eu não me lembro qual filme eles estão, mas eu recomendo você procurar, se você conseguir ver, assista todos eles e leia HQ. Eu não li, eu pretendo ler em breve, mas eu gosto da história. É uma história muito, muito interessante mesmo, de verdade. Então é isso, gente. Essas são as minhas indicações, as minhas impressões com relação a O Corvo, a nova adaptação deste ano. Quero saber a opinião de vocês, gente. Se vocês gostaram, se vocês não gostaram, se vocês pretendem ver ou desistir totalmente. Já é um filme esquecido. Enfim, eu quero saber a opinião de vocês também. E é isso, gente. Eu me despeço de vocês nesse bloco e nos vemos então no próximo bloco. Então, bora, gente, falar sobre uma das séries muito aguardadas do ano de 2024. Eu falo assim que essa série é mais uma das gratas surpresas deste ano. E eu falo assim, tinha-se um certo medo, tinha alguns criadores de conteúdo que tinham um certo medo, porque o filme, a gente até falou sobre ele no episódio da semana passada, começando a nossa cobertura. Porque o filme é perfeito. Não precisava de colocar mais nada no filme. Mas eu acho também que atualizar essa história e colocar mais personagens, colocar mais pontos de vista, mais coisas aqui, seria muito interessante. Então a gente vai falar das nossas impressões, das nossas reações, do que a gente achou do primeiro episódio de Cidade de Deus, A Luta Não Para. Então, 20 anos depois, nós vamos ver o que aconteceu com esses personagens na Cidade de Deus, né, na grande favela da Cidade de Deus. E a gente viu essa sequência de acontecimentos, porque a gente tem as viúvas dos caras que começaram toda a guerra do tráfico, que acabou se transformando no que é a favela hoje. E a gente vai ver os outros personagens que têm a ver com o filme, novos personagens aí que estão surgindo. Então a gente vai ver aí tudo se desnudar diante dos nossos olhos. E também vamos acompanhar o retorno do Buscapé aqui nessa cidade de Deus, e o seu sonho de ser fotógrafo, se ele realizou ou não. Bom, tudo leva a crer que sim, porque ele volta à favela para continuar fotografando e acabou sendo grande e muito reconhecido nas capas de jornal. Só que ele está vivendo um conflito interno e externo também, porque a gente vê que nem tudo mudou na Cidade de Deus. E o que mudou, não mudou para uma escala muito boa, né? Que a gente viu que o tráfico acabou aumentando muito a violência, como no primeiro episódio que se mostrou. Tanto essa questão de onde a lei não consegue chegar, mas também assim da população em meio ao fogo cruzado. Isso a gente viu durante todo o episódio, que se ligou muito ao filme do passado, né, 20 anos atrás. E aí o que acontece aqui? Eu até acabei falando a data errada, gente, no episódio anterior, vocês até me desculpem por isso. E aí a gente vê aqui que ele está na situação que ele é muito conhecido por ele conseguir clicar as fotos ali da violência mesmo, só que ele não quer mais continuar nessa situação, e ele ainda está apoiando o seu grande amigo da infância, né, que é o Barbantinho. Tem também umas questões familiares dele que ele está tentando resolver,
E, além disso, a gente vê uma escalada muito interessante nesse episódio com esses novos personagens. A gente vê, vocês estão lembrados daquele personagem policial, o Cabeção? Agora ele é secretário de segurança. Então a gente vê essas novas nuances do Cabeção nesse novo jogo de intriga com os traficantes da região. A gente vê que ele eu acredito que ele tem a ver um pouco com as milícias e como as milícias vão tentar infiltrar dentro da favela. A gente vê isso de uma maneira muito explícita e liga-se muito com tudo que aconteceu no filme no passado. Aqui também a gente revê a Cíntia e a Berenice, que são as viúvas do Zé Pequeno e do Cabeleira, e o todo passado, né, que elas tinham, como elas estão hoje. Eu comecei a falar da ascensão do Barbantinho, nessa questão de que a comunidade não quer ser esse lugar violento. Então a gente vê nesses 3 personagens também essa questão de que a comunidade quer se sobressair contra a violência. E a gente tem também o retorno do Braddock. Vocês estão lembrados naquela cena do filme onde o Zé Pequeno acabou sendo morto? Aquele tiro que ainda é o Braddock. Então ele voltando a tentar reaver o seu posto ali na boca dos APs, que é onde ele meio que controlava antigamente, e ele vai peitar um novo dono da situação toda, que é o Curió, que é um cara assim, ele até me lembrou uma série, até o Michel Arouca, maravilhoso, do Série Maníacos TV, lembrou disso bem. Ele me lembrou muito aquela série, nós já até falamos sobre ela aqui no canal, documentário Vale o Escrito, que além o Ale Bonfá falou muito bem dessa série, o pessoal do Derivado Cast também falou muito bem dela. É uma série excelente com relação a essa escalada, né, tanto do jogo do bicho quanto da criminalidade como um todo, envolvendo o jogo do bicho. E aqui me lembrou muito a persona de alguns personagens dali. Aquele cara assim, que é na dele, mas é carismático, é o cara que tá ali no meio da galera, tem aquele sorriso bacana no rosto, mas que quando afrontado, ele faz o que precisa. E a personagem da Andréa Horta, eu acho que ela vai pintar e bordar nessa série, tá? Eu falo que algumas teorias que o Michel colocou no seu vídeo, aliás, eu recomendo que vocês vejam o vídeo de primeiras impressões do Michel Arouca e também do PH Santos. Eu gosto muito da dinâmica dos dois com relação a essa série. Só que, né, enfim, a gente vai acompanhá-la por aqui. Não sei se eles vão fazer essa cobertura. Então, nesse primeiro episódio, ele relembra muito os filmes, né, antigo, mas também dá pra gente essa ideia de como tá a Cidade de Deus nos tempos atuais. Ela é mais ou menos baseada nos anos 2000 aproximadamente, e a gente vê aonde está cada um desses personagens dentro desses 6 episódios da primeira temporada. Me parece até esse momento que tem uma possível renovação dela para a segunda temporada. Não sei se eu não cheguei a ler a notícia, eu só vi mesmo a reportagem que ela parece que foi renovada para a segunda temporada. Eu vou dar uma olhada nessa notícia e talvez, né, na próxima semana eu consiga confirmar para vocês. Mas é um excelente começo. Eu concordo também com o PH Santos. Não precisava de ter essa série, tá? Mas ela veio trazer um gostinho do legado de Cidade de Deus muito bom. Eu gostei muito disso aqui. E tem muito a ver com a realidade, principalmente aquela cena lá também tem de novo aquela cena de que
quando a gente vai preparar a galinha pro almoço, e como que é feito, cara, relembrou tudo que tinha lá no primeiro filme. Que maravilhoso que é ver isso aqui. É claro que é uma série com gatilhos para violência. Se você não gosta desse tipo de série, olha, você pode passar batida então, porque ela vai sim retratar essa violência nas grandes comunidades aí. E que bom que é ver o cinema brasileiro na gringa assumindo o seu posto, que é devido. É muito bom. A gente vai então acompanhar os 6 episódios dessa primeira temporada. Quero saber de você, o que você achou desse primeiro episódio? Você gostou, você não gostou, você curtiu, você não curtiu? Me dê as suas opiniões, que eu quero muito saber. E é isso, gente. Eu me despeço de vocês nesse bloco e a gente se vê então no próximo bloco. Então agora é hora de retornarmos à Terra-média. Sim, o Senhor dos Anéis, os Anéis de Poder, retorna para a sua segunda temporada. Mais uma vez a série terá 8 episódios. E mais uma vez a Amazon, ela lança os 3 primeiros episódios de uma vez. Bom, dona Amazon, você pode fazer episódio semanal, vai ser mais bacana, a gente vai ficar mais tempo falando aqui. Mas, como nós não temos essa questão, a gente vai falar então de aspectos muito importantes nos 3 primeiros episódios. Eu vou tentar resumir todos eles aqui. O PH Santos faz isso muito bem no seu resumo e depois ele faz 2 vídeos muito bacanas de análise com minúcias desses 3 primeiros episódios também. Eu vou tentar dar uma sintetizada, porque a gente já fez um resumo da primeira temporada, então ele já vai estar disponível no canal, se eu não me engano, nesse final de semana. Mas a gente vai falar, eu vou tentar resumir bem, porque o roteiro inicial aqui eu gostei muito, muito. Aliás, teve muita gente, não só a gente aqui no canal, o PH falou isso também, e também o canal do Omelete, tá tendo uma cobertura de O Senhor dos Anéis, e é muito bacana isso aqui também que eles falaram, eu concordo em gênero, número e grau com eles. Porque aqui a gente vê que o Sauron retorna então na sua forma humana, né, que a gente já sabia desde a primeira temporada ao final da primeira temporada, e muitos acabaram acertando desde o 3º episódio que ele era Sauron, na verdade, não só o Halbrand. E aqui o que eu achei mais bacana nesse episódio é que a gente acaba vendo essa questão da transformação do Sauron, porque o Sauron ele era um Istar onde ele conseguia perfeitamente caminhar em simbiose com qualquer ser que existia ali com ele. Então a gente entende, principalmente no primeiro episódio, a treta dele com Anatar, principalmente ali no despertar da Segunda Era, que é quando teve uma tentativa de ele ser o novo Senhor Sombrio, que a gente viu que não deu nada bom. E que a gente entende essa treta dele com Anatar, com Adar, quer dizer, eu acabei trocando todo o rolê aqui. E a gente entende que como ele passou em simbiose com toda a natureza, como surgiu aquele vale gelado. Eu não estou lembrada agora o nome desse lugar, tá? Mas pela série vocês vão entender isso perfeitamente bem. E a gente vê como ele conseguiu estar na Terra-média, mesmo perdendo a sua forma humana, e como ele se transformou no Halbrand, e como ele pegou aquele símbolo ali dos últimos reis das Terras do Sul, que depois acabou virando Mordor. E também tem outros pontos que até aparecem nos outros 2 episódios, que é a questão dos anéis élficos. Porque a ideia do Sauron sempre foi subjugar
todos eles ao seu controle. A gente entende muito essa questão do Morgoth e do Sauron, que eram completamente diferentes as duas, mas ambos queriam o poder, tá? Só que o Sauron ele queria o poder de uma outra forma. E realmente o Sauron no início ele não era uma criatura má, mas o egoísmo, né, faz essas coisas, né? Essa questão de ter o poder, sabe? Que é o que está acontecendo com os elfos, porque neles conseguirem ter esse novo poder no artefato que são os anéis, por muita influência do próprio Sauron / Halbrand, que a gente vai ver o Celebrimbor ficar numa situação complicada. O Elrond também já fica, porque ele já meio que entendeu qual que é o plano do Sauron e por muita custa acaba tentando ajudar a sua amiga Galadriel, que acabou que sucumbindo, né, de certa forma a esse poder do Sauron. Então a gente vê essa questão do poder dos anéis élficos, nessa questão desse início do poder do Sauron, esse novo ressurgimento dele na Terra-média. A gente vê isso aparecendo nos 3 primeiros episódios. No episódio 1, a gente vê até a questão do Gil-galad questionando a ambos, tanto ao Elrond quanto a Galadriel, principalmente a Galadriel, por que ela não contou para ele que o Halbrand era o Sauron, porque ela colocou ele praticamente em Eregion e fez com que ele conseguisse o seu, digamos, objetivo inicial, que era ter esse início dessa retomada à Terra-média. E os elfos ficaram numa situação em que ou eles iriam embora de novo para Valinor para eles terem esse poder de novo, porque a árvore da vida deles estava realmente sucumbindo, né? E que com os anéis eles, né, viram ela lá linda, maravilhosa de novo, mas a gente sabe que isso nada mais é do que um plano do Sauron mesmo para tentar trazer os elfos para o seu lado. A gente vê também a questão em Númenor, que muitos criadores também estão achando o roteiro truncado por causa dessa questão da própria sucessão, de novo, a sucessão aqui do reino. A gente vê a questão da Miriel, que está na situação bastante periclitante. Tem a filha também do Elendil também, já envolta em magia, e como que vai ser tudo isso. E a ascensão do Pharazôn, sobre essa ganância de poder também, essa escala do poder, essa corrupção em querer ter o poder, ou seja, o rei acaba morrendo e a gente vê que realmente a junção de elfos e homens seria uma boa saída, mas a gente sabe que essa ganância por poder que os homens têm é que vai culminar no que aquela Palantir acabou colocando para Galadriel na primeira temporada, que a Miriel já sabia disso. Outro ponto que o pessoal está questionando é com relação às terras do sul, porque onde era o vilarejo acabou se virando Mordor. Só que a gente teria que pensar no exercício aqui do seguinte: a galera de Númenor que não foi capturada, inclusive o Arondir, eles não conhecem muito bem aquela região. Eu imagino que o Arondir ficou meio que perdido no churrasco, e o tio, ele ficou numa situação complexa porque a mãe acabou morrendo e ele não quer mais o Arondir como pai dele. Ele não consegue vê-lo como uma pessoa que pode ajudá-lo, uma criatura que pode ajudá-lo, uma vez que ele não conheceu o pai dele, ele não tem mais a mãe dele, e ele não tem mais o lar dele, o lugar, digamos, que ele foi
criado, porque virou aquele caos todo. E tem aquelas árvores falantes. Oh, meu Deus, que coisa maravilhosa. Como é bom ver Tolkien de novo nas telas. Isso é sensacional, gente. É um texto, sim, mais trucado. Afinal de contas, a treta tá toda ali. E no primeiro episódio, a gente tem que voltar um pouquinho, porque a gente vê ali o Adar cantando vitória, na minha opinião, antes da hora, porque eu acho, na minha opinião, que ele não se lembrou realmente do Sauron. Ele acredita que o Sauron está realmente morto, como ele diz por um dos orcs lá. Mas eu acho que aquelas minúcias de mensagem que o Hobbit acabou colocando para ele meio que lembrou de algumas coisas que o Sauron falava. Tanto que ele foi cutucando ele, olha, e aí, o que você sabe do Sauron? E ele não contou, inclusive, aquele cão lá grande, aquele cão carniceiro lá, que ele conseguiu enfeitiçá-lo, né? A gente viu que o Sauron tá com o poder, sim, e aos poucos ele vai conseguindo aquilo que ele quer. E tem um outro ponto desses episódios iniciais aqui, que é tão fofinho, que é a parte dos Harfoots. E tem um ponto interessante com relação ao estranho, porque aqui tem duas vertentes. A gente tem a vertente aqui de os pés peludos não perderem a canção, porque se eles perderem a canção, eles vão andar em círculos ali, como ele e a Nora estavam realmente andando em círculos. Então, quando a Pop chegou, ela relembrou, olha, você tem que lembrar da canção. Se você não lembrar da canção, você vai perder o caminho. E ali onde eles estão, até Rum, que é o lugar onde onde o estranho deve estar, que ele estava vendo muito em sonho, aquele lugar que ele deveria estar ali. Então a gente vê que é necessária essa jornada com os três, e que ali o mal também já está começando, porque Sauron vai tentar dominar toda a Terra-média. Então vão ter pontos, sim, do roteiro em que num lugar vai estar de um jeito, mas no outro vai estar de outro, no outro vai estar de outro. Tem um rolê do cavalo lá, que peste cavalo, ganha cavalo, peste cavalo, ganha cavalo, na parte ali das terras do sul, que o pessoal já reclamou. Mas isso tudo é um exercício para a gente entender que o mal vai surgir na Terra-média em todos os lugares, não só em Eregion, igual o Halbrand já está lá e agora já aparece como Anatar, o Senhor dos Anéis, o Senhor dos Presentes, né? Como ele teve diversos nomes, como ele diz a Galadriel na primeira temporada. E a gente vê o Círdan aqui, a gente vê personagens que são, sim, muito interessantes e que vão ter a ver durante toda a segunda temporada. Mas aqui a gente vê principalmente essa questão da dominação, a questão da corrupção, como é fácil corromper quando você vê um rostinho bonito, não é mesmo? Que tem uma voz galante, o jeito mesmo do Sauron de simbiotizar-se em todas as camadas, para todos os povos, para todas as raças. Isso a gente vai ver isso inclusive em Khazad-dûm, que a gente vê o que aconteceu com o rei Durin III, com o rei Durin IV, né, o rei Durin II, terceiro, com seu filho. E a Diz até falando com ele, você tem que descer da sua rocha, ou seja, do seu orgulho, para poder ser mais humilde, bater um papo com seu pai. Vocês podem chegar nesse acordo, mas a gente entende que os anões também são muito orgulhosos. Os anãos são muito orgulhosos, e é isso que vai fazer a sua ruína ser mais completa. Que eles vão cavar muito além do que eles poderiam ir. Eles poderiam ir até um certo ponto, mas
esse desejo de mais ouro vai acabar levando eles à ruína. Então a gente vê que nesse início de segunda temporada, nessa concatenação dos 3 episódios, a gente vê que é realmente o que aconteceu na Primeira Era. Se todas as raças não se unirem, todos os povos não se unirem, o mal vai dominar a Terra-média. E Tolkien tinha muito isso, a luz ser o bem e as trevas ser o mal. Então, eu não li as cartas ainda, mas comecei a ler Contos Inacabados, e Tolkien tem muito isso de quais as nuances do ser humano, em todos os detalhes que nós somos, a nossa sociedade, porque isso é que nos faz humanos. Porque todas essas minúcias entre erros e acertos é que nos fazem humanos e fazemos uma sociedade que é mais justa ou não. Dentro da corrupção, dentro de tudo que é de ruim que pode surgir também. Então, a gente pode, parar por aqui, porque já está longo esse bloco também, mas é uma boa minúcia dos 3 primeiros episódios de Senhor dos Anéis, Os Anéis de Poder. É uma série que vai se basear muito nessas questões em que como é fácil manipular as pessoas, e isso é independente de qual que é a crença, independente de qual que é a classe social, é muito fácil manipular. Basta um bom rostinho bonito, boas palavras, palavras de ordem, de respeito, que acaba você conseguindo manipular muita gente e acabar sendo, digamos, o eleito para alguma coisa, algum cargo público. Lembrando de eleições municipais esse ano, vamos votar direito. Por favor, 4 anos com esses caras aí, olha lá, veja bem. Então, gente, é isso. Nesse bloco longo desses 3 primeiros episódios, na minha opinião, satisfatório início. Vai ter esse probleminha mesmo de roteiro que é comum acontecer, não tem jeito. Tolkien é assim mesmo. Mas eu quero saber de vocês a opinião desses 3 primeiros episódios de O Senhor dos Anéis, Os Anéis de Poder, The Rings of Power. Quero saber o que vocês acham desse início de segunda temporada. Para mim, satisfatoriamente bom, perfeito início. E é isso, eu me despeço de vocês nesse bloco e a gente se vê então no próximo bloco. Gente, então é isso. Me desculpem pelo nosso episódio hoje tá longo, mas era necessário, porque tem muita coisa pra gente poder falar. Mas eu agradeço de verdade a todos vocês que estão nos acompanhando. Aos pouquinhos a gente vai fazendo a programação nossa ser normal, vai voltar aos pouquinhos. Depende muito da minha rotina, realmente minha rotina é muito complicada. Mas quem sabe, né? Em breve a gente consegue por tudo em ordem, vai ficar tudo bacana. Tem muita coisa pra gente poder cobrir esse ano, tem muita série nova que tá entrando. Eu tô lendo vários livros interessantes, então aos poucos a gente vai colocando a casa em ordem. Então, muito, muito obrigada para todos vocês que estão nos acompanhando. Não deixe de nos seguir nas redes sociais. Ainda o Instagram tá meio parado, mas em breve vou colocar ele a toda. E é isso. Nos vemos então nos próximos vídeos, nos próximos audiocasts, nos próximos vídeos resenha. Um grande abraço, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E se der tudo certo, na semana que vem a gente volta. Um grande, grande abraço e até lá, pessoal.